Sejam todos bem-vindos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos louvar e bendizer o nome daquele que tem feito as grandes coisas por nós. Eu convido você nesta noite, vocês que estão assistindo aí pela live, os irmãos que aqui estão na igreja, convido nesse momento a curvarem as vossas cabeças e vamos falar com o nosso Pai. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor, de estar na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu nome, ó Pai. Ó Pai, que este culto, Senhor, seja para a honra e para a Tua glória, Senhor. Que tudo que acontecer aqui seja para o Senhor, ó Deus. Que o nosso louvor, a palavra que vai ser ministrada, os testemunhos que vão ser falados, ó Pai, seja para engrandecer o Teu nome, Pai de amor. Peço a Deus que neste momento o Senhor venha falar aos nossos corações tudo aquilo, Senhor, que nós estamos necessitando, ó Pai de amor. Ó Pai, que o Senhor possa nos cobrir das Tuas bênçãos, ó Deus. Ó Pai de amor, fala conosco, fica conosco. Nós entregamos, Senhor, tudo a Ti, ó Deus. Ó Pai, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Que nesse dia, Senhor, mais uma semana que já está se iniciando. E eu creio que o Senhor já preparou para cada um de nós o Teu melhor, ó Pai. Ó Pai, continue conosco e continue falando, Senhor, através da palavra que vai ser cantada, Senhor. Que o nosso coração esteja pronto a ouvir a Tua voz, ó Deus. Fica conosco, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Salmos 145, do versículo 1 até o 10. E eu convido que a igreja fique-se em pé, não em reverência a mim, mas reverência à palavra do Senhor. Já estar ali na tela. Como eu estou tirei o óculos aqui para ler na minha Bíblia, eu vou ler aqui. Diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o Teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o Teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as Tuas obras, a outra geração e anunciará as Tuas proezas. Falarei da Tua magnificência gloriosa, da Tua majestade por Tuas obras maravilhosas.
E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos na cruz. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. O Deus Consolador, nos ergue quando estamos Vamos continuar adorando e bendizendo ao Senhor.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
também a oportunidade de estar trazendo seus dízimos e suas ofertas até a frente. Para os que estão nos assistindo, aparece aí o número do nosso Pix. Você também pode estar ofertando para a casa do Senhor. Glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.
Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, muito obrigada por este domingo, Senhor. Muito obrigada pela vida que o Senhor tem nos dado, pela proteção, pela provisão, Senhor, nos nossos lares. Muito obrigada porque o Senhor não tem deixado faltar o pão nas nossas mesas. O Senhor tem nos sustentado, tem aberto portas de emprego, Senhor. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas que tem sustentado, Senhor, a Tua obra neste lugar. Nós te pedimos que sejam usados, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. E que o Senhor abençoe os Teus filhos que dizimaram, Senhor. Que o Senhor continue provendo na casa de cada um, Senhor, que trouxe a sua oferta, que trouxe o seu dízimo esta noite. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, amados irmãos. Gostaria de convidar as crianças aqui à frente, que agora elas vão subir para o culto, onde eles vão falar na linguagem deles, onde vou ter Vamos orar pelas nossas crianças, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Pai, entramos na Tua presença, ó Deus, para Te agradecer pela vida de cada uma dos Teus pequenos aqui à frente, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, a cada dia guiá-los, Senhor, e guardar eles sobre as Tuas mãos potentes, ó Pai de amor. Ó Deus, que agora eles vão subir para ouvir da Tua palavra e aprender de Ti, ó Pai. Que cada palavra, Senhor, que foi ministrada, possa, Senhor, entrar no coração deles, ó Deus, e que eles venham guardar, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai. E que eles possam também, Senhor, transmitir a Tua palavra, Senhor, aonde quer que eles forem, ó Pai. Seja na escola, seja para algum familiar que ainda não conhece a Ti, ó Deus. Que eles possam ser canal de bênção, ó Pai. Nós já te pedimos e já te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um e pela vida da professora, Senhor, que vai estar com ele nesta noite, Pai. Guarda, Senhor, cada um deles, Senhor, e que o Senhor capacite cada um, Senhor, que sobe lá para ensinar da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada dia, Senhor, e que eles possam ouvir, Senhor, e guardar a Tua palavra, Senhor, na tábua do coração delas. Essa é a minha oração, já te agradecendo no nome santo de Jesus. Amém! Antes de estar passando a palavra para o pastor, quero convidar o nosso irmão Jonatas, que vai dar uma pequena palavra. E logo após, o pastor vai estar fazendo as apresentações dos nossos visitantes e que vai estar ministrando a palavra nesta noite. Amém? Graça e paz, irmãos. Vamos novamente estar aqui, depois de uma semana difícil, estar aqui na casa do Senhor com os irmãos. Nesta noite é uma grande bênção, um grande privilégio. E eu venho aqui para compartilhar com os irmãos um testemunho do que se passou. Eu senti no coração de compartilhar com os irmãos, com a igreja, para até crescer a fé dos irmãos através dessa experiência que eu tive em minha vida, né? Para alguns que não saibam, houve um ocorrido num sábado passado, em que a minha mãe, ela começou a ter uma dor forte abdominal no estômago. E aí meu pai pegou e foi socorrer, levou ela ao médico, bem de manhã. E eu tenho uma irmã, que ela, há muitos anos ela sofre de depressão. À tarde, ela fez o aniversário dela, ela comemorou numa chácara, e a minha mãe não estava nesse dia. Então, a gente fez o aniversário dela e foi um culto, né? Ela quis fazer em forma de um culto, com louvor, com palavra, com canções. E foi maravilhoso.
Porém, há 15 dias ela havia parado de tomar um medicamento para a depressão. E o que aconteceu? Começou a disparar a ansiedade dela. E ela sentiu que não estava bem e pediu para que levássemos ela no hospital. E a levamos. Quando levamos lá, minha mãe já estava internada no hospital. Descobriu que a minha mãe era uma pedra na vesícula. Minha mãe estava tomando medicamento e a pedra até mexeu. E estava perto da pedra soltar. E quando se solta, infelizmente, a pessoa vem a óbito. Mas, graças a Deus, com a mão poderosa dele, ele guardou a minha mãe e ela ficou internada, conseguiu resolver o problema a tempo. Isso no sábado. No domingo, eu estava assim, com a cabeça borbulhando, fervendo, nervoso, aflito e desesperado um pouco. Bem aflito mesmo, nervoso e indo para lá e para cá. Chegou um momento no domingo de noite que eu peguei e busquei ao Senhor. Falei, eu vou buscar o Senhor. E busquei ao Senhor. Eu orei a Ele e não resolveu aquela angústia que eu estava sentindo e aquele nervoso, aquela aflição que eu estava dentro da minha alma. Mas aí, antes de dormir, começou a vir sobre a minha mente as palavras do Senhor. Era assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos, os meus pensamentos são maiores que os seus. Outra palavra, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Também o Salmo 139. O Senhor me sonda, o Senhor me guarda. E isso trouxe de imediato um refrigério para minha alma. Há uma passagem que fala sobre a paz que excede todo entendimento humano. Eu não tinha experimentado aquela palavra até aquele momento. Mas quando veio as palavras do Senhor sobre mim, sobre a minha alma, trouxe um refrigério, como diz o Salmos 23. Que o Senhor tem um refrigério para a nossa alma. E naquele mesmo instante, se dissipou todo o nervoso, toda a angústia, toda aquela aflição que eu estava sentindo, se dissipou. E Deus, Ele me deu confiança para conseguir ajudar minha família. Porque eu precisava ajudar meu pai, falar com meu pai, falar com a minha irmã, ir para casa, ajudar nos deveres de casa. Então, uma coisa que eu nunca passei na vida. E o Senhor me deu toda essa força necessária, através da palavra dEle, para ajudar a minha família. E foi bem sucedido. Graças a Deus, a minha mãe operou e saiu na quarta-feira. Já está em casa se recuperando, bem melhor, foi rápida a cirurgia. E a minha irmã, ela segue internada numa clínica psiquiátrica. Pois ela teve um surto de bipolaridade muito grave, em que ela distorcia as informações que estavam na mente dela, tudo. Mas ela está em boas mãos. E o Senhor, Ele trouxe para mim que Ele está cuidando de tudo. Como diz a palavra dEle, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E Ele sonda, conhece os nossos corações. Isso me trouxe uma tranquilidade tão grande na minha alma, no meu espírito, que eu confio e sei que o Senhor está cuidando de tudo. Não da forma que eu quero, mas da forma que o Senhor quer. E eu quero agradecer os irmãos, a igreja, por todo o apoio que os irmãos prestaram a mim e a minha casa, orando, me ajudou muito, porque é muito importante a gente saber que tem alguém do outro lado, orando por nós, tirando um tempinho para orar para a nossa família. É muito importante. E eu me senti muito confiante com a oração dos irmãos, com a palavra do Senhor, e me deu a força necessária para ajudar a minha família. Então, agradeço muito a igreja, agradeço muito os irmãos. Esse foi o meu testemunho, tá, irmãos? E que sirva talvez
para o irmão que talvez está passando por um problema no serviço, em casa, com a família, no casamento, na escola, que medite na palavra do Senhor e use-a, porque ela tem grande poder. Salvar, de libertar, de curar e de transformar vidas. E essa parte de testemunho. E quero comentar com os irmãos que estamos prosseguindo nos planejamentos para o nosso acampamento, Acampa Dentro, aqui na igreja, no final de novembro, e que dará tudo certo. Em nome de Jesus, iremos divulgar todas as informações através do grupo da igreja. Convide seu filho, seu neto, seu sobrinho para participar. Vai ser uma grande bênção. Amém? Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém. Que testemunho bonito, né? E hoje de manhã nós estávamos estudando Romanos 12, justamente falando sobre a perseverança na oração. Porque Deus faz maravilhas. E a oração da igreja em favor dos irmãos é muito importante. Daquele que está passando por aquela dificuldade, por aquela luta. Porque uma coisa é a teoria, a outra é a prática. Então quando você passa pela tribulação, aí você vê Deus é real na nossa vida. Cristo é real na nossa vida. A gente vê Ele falando claramente na nossa vida. Mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que orar. Nós vamos agora orar, ter um momento de oração, colocar diante do Senhor todas as nossas inquietações, aflições. Se alguém estiver passando por uma turbulência parecida com essa da família do irmão Jonatas, da Leriel, coloque diante do Senhor. Não existe problema sem solução. Existe problema de difícil solução. Mas todas elas vêm do Senhor. As melhores soluções não vêm do ser humano, vêm de Deus. E Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Por isso nós temos que depositar toda a nossa confiança no Senhor. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração, orasse comigo e colocasse também, se tem algo particular acontecendo na sua vida, coloque agora diante do Senhor. Não sabemos exatamente como Deus vai trabalhar, mas sabemos que Ele vai trabalhar. Não sabemos exatamente como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. Nós vamos conversar com Ele agora porque Ele é vivo. Nós vamos falar com Jesus porque Ele está vivo, Ele está à destra de Deus Pai. E Ele é o nosso intercessor. Nós vamos interceder através dEle para que Ele possa fazer o melhor na nossa vida, da nossa família, do nosso país, que nós estamos realmente precisando. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e concentre e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que o Senhor é real nas nossas vidas. O Senhor é bem presente, é socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que venham furacões, maremotos, terremotos, o Senhor não será abalado. Nós não seremos abalados,
porque nós confiamos no Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas lembramos agora, Senhor, daquelas famílias ali no sul, em especial algumas cidades, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que sofreram muito, ó Deus, com aquele furacão, destelhando casas, levantando carros. Ó Deus, nós pedimos a Tua misericórdia para aquelas famílias que perderam praticamente tudo, Senhor. Dê-lhe ânimo. Quantos servos do Senhor estão ali? Quantas pessoas estão ali precisando da ação do Senhor? Ó Pai, nós apelamos para a Tua graça e para a Tua misericórdia, para a vida daquelas famílias. Que o Senhor dê forças para que elas possam se recuperar e recomeçar novamente, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do recomeço. Ó Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor olhe com um olhar de misericórdia também para o nosso país, ó Deus. O Senhor sabe bem o que está acontecendo e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, que é o controlador, o Senhor é o Criador e sustentador do universo, nós pedimos pelo nosso país que haja paz. Assim como haja paz em Israel, que haja paz no Brasil também, Senhor. Um país tão maravilhoso. Que o Senhor esteja abençoando os missionários, Senhor. Missionários que estão no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, passando por lutas, em alguns lugares perseguições, mortes. Mas nós queremos, ó Deus, nesse momento, lembrar desses Teus servos que arriscam as suas vidas para pregar o Evangelho. E assim, Senhor, desperta-nos para que possamos falar do Teu amor para aqueles que não Te conhecem, Senhor, que muitas vezes estão desesperados, sem esperança alguma, sem ver uma solução. Mas assim como o Senhor deu um direcionamento e uma solução para a família do Jonatas, nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê direcionamento para o nosso país, para as nossas famílias e para nós em especial, individualmente, Senhor. Se alguém está aqui ou na live passando por alguma luta, alguma dificuldade, alguma turbulência, alguma inquietação, ó Deus, que o Senhor acalme os nossos corações. Se com aqueles que estão passando por algum problema de saúde, o Senhor bem sabe quais são, que o Senhor restaure por completo, Senhor. Restaure a irmã Maria José, que passou por cirurgia recentemente. Restaure a mãe do Jonatas, que passou por cirurgia recentemente. Esteja trabalhando na vida da irmã do Jonatas, Senhor, por isso que ele está passando. Continue, Senhor, trabalhando na vida do irmão Marco, Pai, para que ele possa sentir de perto também a Tua mão poderosa. Sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Por isso que nós entregamos tudo nas Tuas mãos. O Senhor é o Jeová Jiré. O Senhor é o Deus que provê tudo, Senhor. Pedimos que o Senhor continue provendo nas nossas vidas, na vida desta igreja, que ela possa crescer a cada dia mais, se multiplicar, que ela possa viver, ó Pai, realmente o Teu Evangelho de salvação,
Evangelho de graça. Ó Deus, fale individualmente com cada um de nós aqui nesta noite, através do testemunho missionário que vamos ouvir, Senhor. E que possamos entender o Teu propósito nas nossas vidas como pequenos missionários, aonde quer que estejamos, principalmente nos nossos lares, com a nossa família, Pai. Nos abençoe e prepara os nossos corações, as nossas vidas para Te servir a cada dia mais, meu Pai. São essas bênçãos que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, que Deus faça o melhor na vida de cada um de nós, irmãos. Só a título de comunicação, a comissão já escolheu a cor da tinta aqui, e amanhã começa o serviço de pintura interna aqui da igreja, irmãos. Do templo e do lado da cantina ali, então amanhã já começa para que possamos no final do ano, Natal, Ano Novo, tenhamos já o templo restaurado internamente. Então já está tudo certo para início amanhã. E hoje nós vamos, nesse momento de pregação, que seria da pregação, não deixa de ser uma pregação também, mas teremos um testemunho missionário do pastor Reinaldo Júnior, que está aqui conosco, e ele vai falar um testemunho sobre um país aqui próximo de nós, né, Colômbia, aqui da América do Sul. Ele é de missões mundiais e vai falar sobre esse testemunho do que ele viu lá na Colômbia, como que é o trabalho do missionário. Já sabe que não é fácil, mas quando uma pessoa vai e vivencia isso na pele e traz para a gente, é muito bom, é muito bom. Então quero convidar aqui o pastor Reinaldo Júnior, que vem aqui, e fique à vontade aí, você tem todo o tempo para falar sobre esse testemunho missionário que o irmão vivenciou e está trazendo para nós, tá bom? Deus abençoe. Posso orar por você? Vamos orar. Levante uma de suas mãos aqui na direção do pastor Reinaldo, meus irmãos. Ó Deus, nós queremos te pedir pela vida do teu servo, pastor e missionário Reinaldo Júnior, ó Deus. Que o Senhor o guarde, o Senhor livre de todo e qualquer mal. Sabemos que os missionários passam cada situação muito difícil. E principalmente em alguns países em que não se pode pregar o evangelho abertamente. Mas que o Senhor esteja dando força a ele e a todos os missionários que atuam em todos os países, mas em especial estes que têm resistência ao teu evangelho, Senhor. Fale aquilo que o Senhor já falou, colocou no coração dele, fale conosco nesta noite, para que possamos entender e saber o que é feito em outros países também, com relação ao teu evangelho, meu Pai. Abençoa-o, que o Senhor esteja com ele nesse momento, e também em todas as viagens missionárias que ele, sabemos que tem pela frente, a Deus, por ser um pastor jovem, um missionário jovem, mas que ele possa continuar nessa jornada difícil, mas gloriosa, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Pastor, fica à vontade aí, que Deus abençoe, viu? Muito obrigado, pastor. Obrigado, irmão. Tá ótimo, muito obrigado, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui. Eu estou com o pastor Diego, dá um tchauzinho aí. Diego também é um missionário voluntário na nossa Junta de Missões Mundiais, intérprete. E além de tudo é meu segurança, né? Pessoal, agora o missionário tem que andar com segurança. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês lembrarem bem da Colômbia, ó. Trouxe esse poncho aqui que vira quase uma bandeira aqui da Colômbia.
Eu trouxe para trazer justamente essa memória para vocês. E como o pastor já me apresentou, eu sirvo na nossa junta de missões mundiais. E eu tenho uma tarefa de fazer essa representação no nosso estado. Eu vou a campo, mas vou sempre em viagens de curto prazo. Tive a oportunidade já de visitar 12 países, mas sempre nessas idas e vindas, né? Porque o meu trabalho do dia a dia é estar aqui junto aos pastores, junto às igrejas, fazendo essa representação. Por quê? Porque quando a gente fala em... Aliás, se eu pedir o arquivo, vai ser o JMM números primeiro, por favor. Quando a gente fala em missões nacionais, a gente está aqui no Brasil. Tem um projeto lindo como a Cristolândia e outros projetos mais próximos de nós. Quando a gente fala de missões estaduais, mais ainda, né? Os missionários estão aqui no nosso estado, às vezes também pertinho da gente. Mas quando a gente fala de missões mundiais, há um desafio maior, porque necessariamente os nossos missionários estão fora, estão longe, né? E às vezes essa aproximação torna-se um pouco mais difícil, é caro, é custoso o missionário parar o trabalho que está fazendo lá para vir ao Brasil, para estar nas igrejas, né? Então eu acho muito bonito o movimento da igreja de querer ter o missionário de fora. Eu acho que é belo e é necessário isso. Mas também é importante essa compreensão, porque para ele vir ao Brasil, ele tem que parar o que ele está fazendo lá e vir, né? Então há um custo de parar o trabalho e também há um custo dessa viagem, a depender de onde se está. Às vezes o missionário está aqui pertinho, está no Paraguai, está aqui na Argentina, está aqui na América Latina, mais próximo, com menos custo, mas às vezes ele está no Japão, às vezes ele está na China, às vezes ele está no Oriente Médio, e aí a viagem é muito mais custosa. Então tem toda essa dificuldade. E aí é onde entra o meu papel, que a gente chama na junta de missionário mobilizador. Então eu tenho essa tarefa de estar no que a gente chama de mobilização missionária, e aqui no nosso estado é bastante trabalho. Nós somos 1.200 igrejas e congregações no estado, e é pouco final de semana para muita igreja, mas a gente vai trabalhando, conta também com voluntários, com apoiadores e os próprios pastores, né, que são engajados com missões, os promotores de missões, e assim a gente vai. Bom, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é esse arquivo chamado JMM Números. Ele não está desatualizado, embora seja 2024. Por quê? Porque ele é os números consolidados do ano passado e que a gente então compartilha como uma prestação de conta à igreja neste ano, né? Então logo teremos números novos, claro, mas esse é a consolidação do ano passado. Ah, tá cortando, não sei por quê. Tá essa faixa branca. Será que sai? Senão eu vou falando aqui. Bom, são 97 países alcançados. Esse é o número que a gente fechou 2024. O nosso sonho é sempre avançar, é sempre chegar em mais lugares. Mas estamos aí com a presença em 97 países. Ali são 2.450 missionários. Praticamente 2.500. E isso faz de nós a segunda maior agência missionária transcultural do mundo. Só somos menores que a nossa agência mãe, que é a International Mission Board, antiga a agência dos batistas do sul dos Estados Unidos, que tem mais ou menos 5.000 missionários em campo, né? Então esses missionários, esses 2.450, são aqueles que a gente participa integralmente do sustento deles, caminha com eles, coordena, acompanha o trabalho nesses 97 países. Então é um desafio grande. O ano passado, o custo para manter os nossos missionários em campo foi de 23 milhões, foi o valor da nossa campanha do ano passado. Esse ano nós temos um desafio de chegar a 30 milhões. É sempre uma campanha de um ano para cuidar dos missionários no ano seguinte. Então a gente está trabalhando nesse alvo dos 30 milhões para a gente cuidar de todo mundo em 2026. Agora acho que não vai passar, né? Vocês estão...
mexendo lá. Bom, e aí nós temos diversos projetos, irmãos. Vale a pena dizer que o perfil missionário tem se transformado, como tem se transformado, né, as culturas e o próprio movimento da igreja, porque hoje nós temos os mais diversos perfis missionários. Nós temos aquilo que podemos chamar de um missionário tradicional, né? Um pastor, um discipulador, alguém que vai para um lugar plantar a igreja. Então a gente ainda tem esse perfil. Mas a gente também tem muitos missionários profissionais de várias áreas. Bom, agora foi inteiro, isso mesmo, obrigado. E aí o ano passado nós realizamos 807 batismos, com 39.536 decisões por Cristo. Foi um recorde na nossa história e temos 118 anos de história. Então você pode estar dando um glória a Deus, né? E falar, tia Batista, mas dá uns glória a Deus de vez em quando, né? Porque realmente foi uma bênção esses resultados. Nós tivemos 2.561 discipuladores, né? Todos os nossos missionários também discipulando pessoas, com 2.789 pessoas em processo de discipulado e 193.875 pessoas beneficiadas pelos projetos. Por que ele chegou nesse número, que é um número muito grande, quase 200 mil pessoas? Por conta dessa variedade de projetos. Por exemplo, ano passado eu estive no Chile. E no Chile, onde a gente estava, a gente tem uma parceria do PEP, o nosso programa de educação e evangelização pré-escolar, com crianças pequenas. E lá no Chile a gente tem uma parceria com escolas públicas e privadas. Então o nosso PEP no Chile, só na cidade de Lautaro, onde eu fiquei, onde a gente foi servir, nós tínhamos 6 unidades do PEP. Cada unidade do PEP alcança 300, 400 crianças numa escola. Então, olha só esse número, 6 vezes 3, né, para ficar fácil, 118, então 1.800 crianças, por exemplo, alcançadas numa cidade no Chile, mais ou menos, com o nosso PEP, que era uma introdução ali à educação cristã nas escolas. Fora os PEPs que funcionam dentro das igrejas, e aí é uma educação cristã mais integral, vamos dizer assim. A maioria dos PEPs, na verdade, são em parceria com igrejas locais. Esse do Chile é bem específico, que é em parceria com escola. Então, PEP, nós temos, eu acho que em 40, 45 países que a gente tem programas do PEP. E aí isso vai se multiplicando num número exorbitante de crianças e pais. Nós temos também investido no campo da saúde. Então nós temos hoje em campo médicos, nós temos psicólogos, nós temos dentistas, nós temos nutricionistas, nós temos vários profissionais da saúde em clínicas, em hospitais, em várias áreas. Nós temos pessoas do campo do esporte. O nosso missionário na Ucrânia tem trabalhado com crianças carentes a partir de uma escolinha de futebol. Crianças órfãos, crianças com pai ausentes por conta da guerra. E eles têm trabalhado. O nosso missionário em Israel, em Jerusalém, o Michael, ele é um professor de jiu-jitsu. E ele está plantando uma igreja em Jerusalém a partir da academia de jiu-jitsu. Inclusive o filho dele está lutando na seleção de Israel. É um campeão mundial hoje. E é também o nosso missionário já. Então nós temos uma variedade. O nosso missionário, eu recebi há pouco tempo aqui em São Paulo, um missionário que está trabalhando no Laos e no Vietnã, sudoeste asiático. Países fechados que ainda viveram e vivem um pouco de influência comunista, tem se aberto aos poucos nos últimos anos. E lá ele trabalha com escolinha de futebol. Ele é um ex-jogador profissional, se converteu e virou o nosso missionário. E ele trabalha com escolinhas de futebol, fez curso de treinador pela FIFA e trabalha agora com uma rede de escolinhas de futebol. E assim ele vai alcançando, influenciando as famílias, acessando as pessoas, famílias de religiões variadas. No mundo muçulmano, a gente tem muitos projetos nesse campo de esporte e de saúde, já que as condições muitas vezes são muito precárias e aí a gente entra com missionários. Então, esse número tem a ver com isso, tem a ver com esses projetos amplos que, graças a Deus, é ser usado. É por isso que eu falei que o perfil missionário, hoje ele é muito variado. Ele tem ainda o missionário tradicional, o pastor, que vai lá plantar uma igreja,
mas a gente tem esses outros tantos missionários do campo do esporte, do campo da educação, do campo da saúde, e por aí vai, né? E cada vez a gente vê que essa é a tendência, essa multiplicidade de dons, essa multiplicidade de perfis, porque isso vai variar muito a depender do campo que a gente envia esse missionário, do tipo de projeto e etc. Bom, nós também tivemos mais de 19 mil líderes capacitados, né? Capacitações em vários níveis, desde o nível mais básico, um workshop, um seminário numa igreja local. Fizemos isso lá no Chile, por exemplo, era uma revitalização de igreja, até um trabalho mais profundo, o nosso Seminário Batista do Ambo, que foi inaugurado pela missionária Ana Alzira. Hoje é uma referência para toda a África de língua portuguesa. Já temos curso de mestrado lá, né? Então está funcionando não só para obreiros de Angola, mas de boa parte da África de língua portuguesa. Estamos investindo, nós temos um missionário nosso, um seminário na Europa também, em Portugal, que tem sido uma boa referência para a formação de obreiros. Então, essa capacitação de liderança está em vários campos. Tivemos mais de 3 mil líderes em treinamento, com mais de 4 mil em atuação. Tivemos 687 pessoas envolvidas com plantação de igrejas, 627 pequenos grupos, 215 igrejas plantadas, tudo isso ano passado, né? E enviamos mais 500 voluntários. O que significa isso? Significa que nós tivemos 3 mil missionários em campo. Os primeiros, aqueles 2.500, são os missionários de longo prazo. São missionários que estão conosco para uma longa jornada e a gente assume o sustento integral deles. Esses 500 são outro perfil. É o perfil que eu, inclusive, tenho me encaixado nesse aspecto das viagens de curto prazo. Por quê? Porque é aquela pessoa que vai por um período curto, então usa normalmente um período de férias, um período que pode dispor de alguns dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, e vai com recurso próprio. Então ela mobiliza os seus recursos, ou de amigos próximos, ou da igreja local, e ela vai ao campo servir, não a qualquer lugar e não de qualquer jeito, ela vai preparada e indicada por nós para apoiar esse nosso missionário de longo prazo. Então não é que a pessoa também vai para o nada, não, ela vai dar um suporte, dar um apoio durante aqueles dias para aquele trabalho que está sendo continuado ali naquela localidade. Eu vou falar mais disso. Então, o ano passado enviamos 500, no primeiro semestre desse ano já foram mais de 300, a gente acredita, se Deus quiser, que vamos ultrapassar esse número também este ano. Então essa também tem sido uma outra porta de entrada de missionários efetivos. Ao invés hoje da gente receber o documento de um candidato a missionário, levar ele para a nossa sede lá no Rio de Janeiro e treinar ele por 2, 3 anos conosco, esse modelo também não tem sido tão mais assim. Muitas vezes, quando chega um candidato, a nossa primeira proposta é: faça uma viagem de curto prazo. Sinta o campo. E aí a gente pode observar como é que essa pessoa é numa outra cultura, a gente pode observar como é que ela trabalha em equipe, a gente pode observar o comportamento, os dons, ela pode também sentir se é aquilo mesmo que ela quer para a vida dela, viver uma outra cultura, viver um outro idioma, viver em outro país. Então tem sido uma porta de entrada às viagens voluntárias também para o missionário de longo prazo, porque ele experimenta e se Deus amadurece e consolida esse chamado, é um caminho. Se não, ele serviu ali por um tempo e também foi uma experiência válida, né? Então isso tem sido uma porta de entrada. E aí muitas vezes quando esse missionário ingressa, se for o caso, ele tem feito treinamentos muito mais no campo também. Às vezes ao lado já de um missionário mais experiente, dando mentoria e etc. Então, cada vez mais, né, com essas mudanças no mundo, a gente também tem buscado aperfeiçoar os nossos métodos e os caminhos para o envio missionário. Então, essa primeira parte eu quero agradecer muito os irmãos, porque nós sabemos que nós somos um instrumento da igreja e estamos a serviço da igreja, né? É a igreja que tem esses missionários que a gente manda a campo, é a igreja que sustenta esses missionários e a gente
Então somente administra isso e, claro, fazemos com muito zelo, com muito cuidado, com muita responsabilidade, um recurso que é de Deus em primeiro lugar e em segundo lugar das igrejas. Então, a nossa gratidão a essa igreja que participa, que doa, que se mobiliza em missões. Agora eu quero te convidar para a leitura bíblica no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. E aí a gente vai trazendo também outras informações, outros dados. E a reflexão aqui é a palavra de Deus, que é sempre o nosso fundamento. Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 16. Lucas 4, 16. Na verdade, a partir do 14, é o começo do ministério de Jesus. E Jesus, então, passou aquele período no deserto, de jejum e oração, quando ele sofreu as tentações e não cedeu a elas, né? E então, no texto bíblico de Lucas 4:14, eu vou ler com os irmãos. Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A partir daí pode seguir, cerrando o livro, ele torna a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Só até aí, por favor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, e nós confiamos no poder dela e na ação do Espírito Santo do Senhor sobre nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um teólogo que diz que a missão da igreja é atualizar e repetir o que Jesus fez. Não temos uma missão à parte daquilo que Deus fez. Não temos uma missão à parte daquilo que o próprio Jesus fez. Não. Aquilo que Deus vem fazendo desde o Gênesis, como um Deus missionário que vem em resgate do ser humano, e aquilo que é revelado na encarnação e em todo o ministério de Jesus, em sua morte, em sua ressurreição, ele delega que a continuidade disso seja feita pela igreja. A ponto dele dizer: ó, eu vou para o céu, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e ele vai conduzir vocês. E Paulo vai dizer que nós somos o próprio corpo de Cristo nessa terra. Então podemos dizer, Jesus não está aqui agora encarnado, mas ele está, porque o seu corpo está. Ele é o cabeça deste corpo que somos nós. Então a nossa missão é uma missão de continuidade. Esse movimento Igreja de Jesus, que começa ali em Atos capítulo 2, é um movimento que está existente até agora, que passa por nós e segue adiante pelo mundo. E é um movimento de copiar, de espelhar, de imitar e de continuar o movimento de Jesus.
Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. É lógico que aí, como isso vai se dar, aí está no campo do contexto, aí está no campo da cultura local, aí está no campo das estratégias, aí está no campo das pessoas que estão ali, dos dons repartidos ali. Mas não é desconexo, não é uma coisa super nova que estamos fazendo. Não, estamos continuando aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aí, neste caso, no capítulo 4 de Lucas, Jesus faz uma declaração de missão. Ele entra na sinagoga, como era seu costume, no sábado, e ele dá do livro do profeta Isaías, e ele lê esses textos contidos no texto de Isaías, especialmente ali no 58, no 61, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o Espírito do Senhor o ungiu para trazer as boas novas aos pobres, na minha tradução aqui, para anunciar a liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e anunciar o tempo da graça do Senhor, o tempo do jubileu do Senhor, o tempo favorável do Senhor. Então a nossa missão, e ele devolve isso ao assistente, né, e diz, olha, hoje se cumpriu essa escritura, está aqui esse ungido do Senhor, está aqui esse de quem Isaías profetizou. E ora, a nossa missão continua sendo esta mesma, porque assim como o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, o Espírito do Senhor está sobre nós. Não é isso que aconteceu no Pentecostes? Não é isso que acontece conosco na nossa conversão? O Espírito do Senhor não vem sobre nós, e Ele vem sobre nós para quê? Lá no texto de Atos diz, para serem minhas testemunhas. E testemunha ali tem um sentido de mártir. É a palavra grega para mártir. Ou seja, aquele que fala, aquele que testemunha, levando isso às últimas consequências. Por Jerusalém, pela Judeia, por Samaria e até os confins da terra. E aqui Jesus diz, o Espírito está sobre mim, por quê? Porque eu vim trazer boas novas aos pobres. Eu vim dizer aos pobres desse mundo que Deus se importa com eles. Eu vim dizer aos pobres desse mundo que Deus não lhes virou as costas. As pessoas, os governos podem lhe virar as costas. Deus não. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus está interessado em todos, inclusive naqueles a quem a sociedade não se interessa. Deus também está querendo oferecer liberdade aos presos. Quantas libertações Jesus promoveu? Pessoas atormentadas de espíritos malignos. Quantas libertações da religiosidade Jesus prometeu? Pessoas que puderam acessar a graça de Deus. Quantas libertações de culpa Jesus prometeu? Aquela mulher samaritana de tantos maridos, de tanta coisa. E Jesus falou para ela, olha, eu vou te dar uma água. E uma água da qual você não vai ter nem mais sede. Vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Quantas libertações Jesus promoveu para cativos de todos os campos. Quantos cegos Jesus curou? Cegos da doença, da cegueira física, mas quantos da cegueira espiritual também? E de outros tipos, porque são muitas as cegueiras, né? São muitas as cegueiras que nos envolvem, que nos desviam, que nos vendam os olhos. E a gente tem um desafio de, por meio de Jesus, tentar enxergar todas as coisas. O Evangelho vai dizer também, especialmente no de João,
que Jesus é a luz. E como luz deve ser aquele que ilumina para que a gente enxergue todas as coisas. Não é fácil, né? Porque temos um excesso de informação, um excesso de imagens, um excesso de visualização. E esse excesso também nos confunde. E Jesus deve ser a luz para a gente discernir cada coisa, olhar para as coisas da melhor forma. E também, claro, libertar oprimidos. Quantos oprimidos nós temos no mundo? De tantas formas, eu vou falar um pouco disso mais. E anunciar esse ano favorável do Senhor. E anunciar o jubileu do Senhor. E anunciar o ano da graça do Senhor. Anunciar que Deus não está de mal com a humanidade. Anunciar que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento dEle e experimente a vida abundante que Ele tem para nos dar. Então, que bom a gente poder anunciar esse Evangelho. Que bom, e que bom ser portador de uma boa notícia, né? Há pessoas que gostam das más notícias, né? Há pessoas que amam dar notícias caóticas, sobre o caos, sobre as trevas. Há pessoas que insistem em assistir os jornais mais sanguinários possíveis para dar as piores notícias possíveis. E o Evangelho é a boa notícia. Não precisamos ficar alienados das más condições do mundo. Mas temos uma boa notícia para toda a má condição humana. Seja a condição do pecado individual, seja a condição do pecado estrutural, seja a condição da corrupção, seja a condição da violência, seja a condição qualquer que seja ela. Nós temos uma boa notícia, o Evangelho. O Evangelho é e sempre será uma boa notícia para a salvação. E aí, meus irmãos, seguindo aqui, eu quero dizer um pouco dessa nossa experiência. Eu trouxe aqui essa referência porque logo que eu voltei da Colômbia, e é interessante dizer que nós fomos à Colômbia, mas nós focamos o nosso trabalho com venezuelanos. A nossa ida à Colômbia, na verdade, foi para trabalhar com imigrantes venezuelanos. Você sabe que a Colômbia é o país que mais recebeu imigrantes venezuelanos no mundo. A Colômbia, estima-se que ela recebeu 4 milhões de venezuelanos. A gente viu um monte de venezuelano entrando aqui no Brasil, né? E achamos que eram muitos, outros por outros lugares. Mas a Colômbia recebeu 4 milhões. E a Colômbia é um país de 40 milhões de habitantes, ou seja, 10% da Colômbia hoje é de venezuelanos. É um número muito grande. É uma fronteira mais fácil de entrar, é um país que tem uma cultura mais próxima, né? O idioma é o mesmo, então há esse trânsito. E a gente sabe da crise que a Venezuela vive, em termos políticos, em termos sociais, em termos econômicos, uma verdadeira ditadura, e isso faz com que as pessoas sofram muito e busquem caminhos de sobreviver e de tocar sua vida fora de lá, né? E muitos então têm entrado na Colômbia, e a gente foi por quê? Porque a gente tem um trabalho chamada Casa de la Misión, uma casa na Colômbia, na cidade de Cúcuta, uma das fronteiras mais estratégicas e tem maior entrada de venezuelanos. E ali nós temos uma missão com missionários venezuelanos, trabalhando e servindo, evangelizando esses imigrantes venezuelanos que estão chegando, passando por ali. Uns ficam, outros estão só de passagem, e é disso que eu vou falar. Bom, eu trouxe essa referência porque no mundo de caos e de influências não tão boas, a Maria Corina, ela tem sido uma líder importante na oposição à ditadura venezuelana, e ela acabou de receber o Prêmio Nobel da Paz. Então eu tenho insistido com isso, especialmente com os mais jovens, né, que estão muito afetados aí na rede pelos influencers, e às vezes são influencers que não são boas influências. E aí a gente precisa também olhar para as boas referências do mundo, né? E a Maria Corina,
eu nem conhecia muito ela, mas lá eu já ouvi falar dela pelos missionários, dizendo que de fato, dentro da Venezuela, ela era a maior esperança política que eles têm, porque ela faz uma verdadeira oposição ali à ditadura. E depois que nós voltamos, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Bom, então enquanto ela luta pela liberdade dentro da Venezuela, milhões de seus compatriotas lutam pela sobrevivência fora. Isso que a gente encontrou. Pessoas que não queriam sair do seu país. A Venezuela é um país lindo, banhado pelo Mar do Caribe. As pessoas com que a gente se encontrou lá amam o país, mas não suportam viver lá, ou não têm a mínima condição de vida lá. E por isso tiveram que sair. Bom, a gente foi para Cúcuta, essa cidade colombiana na fronteira. A gente trabalhou com os imigrantes e lá a gente encontrou um pouco do que Jesus encontrou na Palestina dos seus dias, né? Fome, falta de emprego, famílias caminhando na beira da estrada, porque elas saem da Venezuela muitas vezes a pé, não tem dinheiro nem para pegar um ônibus. Então atravessam a fronteira andando e seguem caminhando pelas estradas até se estabelecer em algum lugar, em alguma cidade. E lá o que a gente fez? E não só o que a gente fez, mas o que é feito cotidianamente nessa casa que é apoiada por nossa junta. Lá tem uma casa, não sei se os irmãos conhecem o trabalho da Cristolândia aqui em São Paulo, mas foi um molde muito parecido, porque é uma casa, e aí essa casa oferece café da manhã todos os dias, então as pessoas vão lá, tomar um cafezinho, comer, oferece ducha, banho, então muitos que estão em situação de rua, às vezes, tomam banho, oferece o uso do banheiro, oferece lavanderia, então as pessoas têm uma lavanderia rápida, que as pessoas podem lavar, secar e já levar a sua roupa, porque para aqueles que estão também em situação de rua ou estão numa moradia muito precária, isso se torna muito importante. E ainda tem atendimentos médicos também e doação de medicações, aquelas que estão ali disponíveis, né, para as pessoas. Então, esse trabalho é executado todo dia nessa casa que nós chamamos lá de Casa de la Misión. Então, aqui éramos parte do grupo Deglier, o nosso missionário de longo prazo. Ele já está lá há alguns anos na Colômbia. Então, lembra, a gente vai numa viagem de curto prazo para apoiar um missionário de longo prazo. Então, o Deglier é o nosso missionário de longo prazo lá. O Henrique Davanço, até trouxe livros dele aqui, ó. Se os irmãos quiserem adquirir, vão apoiar as nossas viagens. O Henrique, ele é hoje um mobilizador no Centro-Oeste, mas ele foi nosso missionário na Albânia por 15 anos, servindo no leste europeu, pegou ainda a fase também, o final do comunismo na Albânia, e fez um trabalho lindo, especialmente nesse livro aqui, Compaixão que Transforma, tem muitas histórias dele na Albânia. Eu e o Diego aqui conosco. Bom, aqui nós estávamos em uma congregação. Além desse trabalho, digamos, mais humanitário durante a semana, há a plantação de uma igreja a partir dessa casa, de La Misión, mas há também a plantação de outras igrejas nos bairros. Há bairros inteiros de venezuelanos lá em Cúcuta. E aí, então, a gente tem esses missionários que trabalham a partir dessa casa. O pastor que lidera a casa é um venezuelano, um pastor muito visionário, pastor Bonerges, e ele tem usado essa casa também para treinamento de jovens missionários. Então, ele faz treinamentos de jovens, especialmente da Venezuela, mas pode ser de qualquer país. E aí eles fazem o treinamento teórico ali, faz a prática, e aqueles que são chamados a permanecer, ele envia para as congregações, porque há plantação de igreja nesses outros bairros que tem também maioria de venezuelanos. Então aqui é o bairro mais próximo da Venezuela. Aqui nós estávamos a 5 quilômetros apenas da ponte da divisa com a Venezuela. E aqui nós estávamos, esse bairro chama-se La Parada. E aqui nós estávamos, é uma plantação de uma igreja, nós estávamos aqui fazendo o culto com os adultos, você vê que é na rua. Eu estou pregando em português, o Diego está me traduzindo para o espanhol. E aqui do outro lado da rua tem uma oficina mecânica desse senhorzinho aqui,
oficina mecânica de motos, e ele cede essa oficina para o culto. Mas como tem muito mais crianças do que adultos, eu não sei se os irmãos, né, já tiveram em viagem missionária ou em lugares mais periféricos, é sempre assim, né? 40 crianças para 10 adultos. É essa proporção aí. Então tinha um número grande de crianças, então usamos a oficina. Chegamos mais cedo, demos uma limpada, e aí usamos a oficina para ministração às crianças, e aqui a rua para ministração aos adultos. Então é uma congregação que tem quase nenhum recurso estrutural, então tem que ser assim, tem que ser tudo meio improvisado, e a gente serve dessa forma. Eles têm uma agenda já de culto semanal, aqui, uma noite por semana, e aí tem a ministração aí de missionários. Bom, aqui é a gente limpando um terreno ao lado na Casa de la Mission, um terreno que eles sonham em comprar ou alugar para ampliar, a casa é alugada. Aqui a gente entregando o café da manhã, né, um momento que as pessoas se reúnem aqui fora, a gente faz um devocional e depois entrega o café. Aqui a nossa evangelização e apoio humanitário também, as pessoas que estavam caminhando. Essa família aqui, eles estavam caminhando já há 4 dias, vindos da Venezuela, eles queriam chegar ao Equador. E a ideia deles, eles não tinham dinheiro nenhum, então eles estavam cada um com a sua mochila, e eles iam dormindo na beira da estrada, andando, às vezes conseguiam pegar alguma carona, e a ideia deles era ir para o Equador. Então eles saíram da Venezuela, vão atravessar um bom pedaço da Bolívia, para chegar no Equador, onde eles têm, acho que família, pessoas que estão dispostas a ajudá-los. E aí a gente entregou aqui chinelo, um lanche, montamos kits também de higiene pessoal, com sabonete, com escova de dente, com creme dental, porque há a possibilidade deles também terem algumas ONGs e algumas igrejas que fazem trabalho na beira da estrada e apoiam esses caminhantes. Bom, aqui também mais uma vez a mesma coisa, né? Outra família, outro pequeno grupo de caminhantes, e a gente aqui com o ônibus parou para atendê-los, trazer uma palavra de Deus e essas doações. Aqui as doações, aqui é o grupo todo, né? Então aqui são todos brasileiros, aqui é o nosso missionário de longo prazo, Deglier, e aqui é um colombiano que estava lá também nos apoiando como missionário voluntário, ele é de Medellín, o Samuel. E aqui doações e tal, a gente estava preparando. Aqui já é uma outra cidade, aqui nós estamos brasileiros e venezuelanos, na cidade de Pamplona, e a gente foi para uma outra congregação. Aqui também é outra congregação, que a gente foi em outro bairro, de maioria de venezuelanos também. Então, por exemplo, esse casal de jovem aqui, ó, eles são os plantadores da igreja lá da Parada, aquela igreja lá da oficina mecânica. Então, o Weber e a Sara, eles são bem novinhos, acho que o Weber, eles devem ter cerca de 20 anos, 20 e pouco. E aí eles fizeram esse treinamento missionário com o pastor Bonerges, e ele está caminhando para ser consagrado pastor, e já estão engajados na plantação dessa igreja lá na Parada. E aqui tem outros missionários, esse aqui também está envolvido com plantação num outro bairro. Essa aqui é uma adolescente que está lá sendo cuidada por eles, que também foi meio que abandonada pela família, e aí o irmão dela é pastor, então está lá. E aqui vários brasileiros, né, que estavam conosco na viagem. Bom, aqui é na Casa de la Mission mesmo, aqui é o culto, né, no domingo a gente tem culto lá. Aqui é uma outra comunidade, numa favela, num outro bairro, onde também está sendo plantada uma igreja. Mais uma vez na rua, tá vendo? A ministração para as crianças aqui é o pastor Jesus. Ele é um desses jovens pastores também, designado para a plantação de igreja, está plantando a igreja nessa região. Aqui é a nossa brincadeira, tem uma quadra municipal lá que a gente usou, e eles acham que o brasileiro tudo sabe jogar bola, né? Foi uma grande decepção, confesso, mas tudo bem, fizemos lá uns golzinhos e tal. E aí, meus irmãos, a dor dos que partem e a coragem dos que ficam, né? São os milhões de venezuelanos deslocados pela crise, eles estão em busca de pão, de trabalho, de dignidade. Vivem um verdadeiro exílio, né? Conforme o povo de Deus já viveu na Babilônia, conforme representa Isaías 61, texto de Lucas 4. E é muito difícil porque, imagina, você ser
estrangeiro, turista, é uma coisa. Você vai com dinheiro, vai passear, as pessoas sabem que você está ali para gastar, para consumir dentro do país delas. Agora, você ser o estrangeiro pobre, que não tem nada, você imagina que essas pessoas sofrem vários tipos de discriminações, de xenofobias, porque eles são pobres, eles estão ali em busca de emprego, eles estão ali tentando sobreviver de alguma forma, né? Então, assim como o nosso Brasil recebeu venezuelanos, recebeu tantos bolivianos, recebeu tantos italianos à época da Primeira e Segunda Guerra, recebeu tantos imigrantes de tanta parte, e muitas vezes foram bem acolhidos, outras tantas sofreram preconceitos variados, eles sofrem também. Então, ser pobre no seu país é uma coisa, ser pobre no país dos outros é muito mais sofrido, né? Não tendo a cidadania plena. Eu lembro que estava passando com os missionários numa praça e estava tendo campanha de vacinação. E aí eu falei, pô, legal, campanha de vacinação e tal pro pessoal. E aí ele falou, mas a gente não pode tomar, porque a vacina é só para os colombianos. Nós que somos venezuelanos não podemos tomar. Então, os serviços de saúde, de educação não são plenos, né? Não tem um SUS lá para que as pessoas sejam atendidas em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, muitas vezes, além de serem mais pobres, precisam ser atendidos em serviços particulares, porque o serviço público não contempla eles. Então, é um grande desafio e a gente viu ali pessoas lutando. Ao mesmo tempo, foi muito bonito ver pessoas sofridas, né, em várias situações, mas os missionários também muito animados com o trabalho de plantar essas igrejas, de servir essas pessoas mesmo no meio das condições muito simples, às vezes até precárias, de se viver por ali. Então, a missão da igreja tem a ver com isso, né? Tem a ver com esse movimento continuado da missão de Jesus, de levar consolo para quem sofre, de promover justiça para quem está sendo oprimido, de servir à mesa de quem tem fome, né? A igreja precisa ser, de fato, esse sinal do reino de Deus, que manifesta essa graça, essa compaixão, esse amor, esse movimento de Jesus. E aí, a paz que o mundo, né, reconheceu num prêmio ali para Maria Corina, a nós reconhecemos de um outro jeito, de um jeito mais profundo, né? A paz que Jesus dá, que o Evangelho nos dá. Jesus disse que nos dá a sua paz e não dá como o mundo dá, porque não é a paz que o mundo tem. É uma outra paz, é uma outra profundidade de paz. Paz com Deus, paz conosco, paz com o nosso irmão. E aí a gente deixa aqui essa aplicação de a esperança diante disso, né? A Maria Corina foi uma referência ali de representar uma resistência. Os imigrantes estão representando a dor, mas a igreja representa o serviço e a esperança. Então, a grande pergunta de missões e a pergunta que eu gosto de responder quando a gente está em campo é: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês vieram aqui, né? O que vocês estão fazendo aqui? E a resposta é quase sempre, da minha parte ao menos, porque Deus te ama. Deus te ama e nos enviou para cá. Deus te ama tanto que nos enviou, que enviou missionários para te resgatar, para te abençoar, para te dar essa boa notícia de que Deus te ama e quer te salvar. Então, esse foi o nosso trabalho lá, um trabalho muito desafiador, mas muito abençoador também. A gente teve condições de servir a essas pessoas e de servir aos missionários. Teve um dia que a gente preparou um almoço para eles e tal, porque eles também estão lá no dia a dia, né? Muitas vezes com um sustento muito limitado, e a gente participando com eles, servindo eles por algum tempo. E eu fiquei profundamente tocado, e sempre acontece isso, né? E acho que lá especialmente,
de apoiá-los cada vez mais, porque é isso que o pastor falou, né? A gente sabe das notícias, a gente tem uma ideia, a gente ouve certas coisas, a gente lê nos livros certas histórias, mas quando a gente vai, a coisa ganha uma outra dimensão, né? É mais ou menos, vou assistir aqui um culto online na internet. Tá bom, você pode ouvir uma mensagem e tal. Mas nada como estar aqui, nada como estar cultuando, nada como estar presente. É uma outra dimensão. É uma outra realidade. E no campo missionário é a mesma coisa. Nada como estar presente e viver essa realidade. E aí eu fiquei muito tocado. Então o primeiro desafio que eu quero fazer a vocês é: vão. Participem do que Deus está fazendo no mundo. Hoje são muitas oportunidades, são muitas possibilidades. Desde um trabalho missionário aqui perto, quanto um trabalho missionário do outro lado do mundo, né? Porque tem condições, tem meios, tem companhias aéreas. Nos tempos da Bíblia, as pessoas viajavam dias para chegar de um lugar para o outro, porque era andando, era em cima do lombo de animal, era pegando um navio e etc. Hoje a gente pega um avião aqui, chega ali do outro lado em poucas horas. Essa viagem nossa para a Colômbia foi uma viagem de 15 horas, mais ou menos. Mais ou menos, porque ainda teve escala e tal. Fomos a Bogotá, de Bogotá para Cúcuta. Mas não é nada diante das viagens dos tempos bíblicos. Foi uma viagem de 10 dias. Quer dizer, a gente voou, serviu, voltou, em 10 dias de férias que a gente tirou para isso, né? As viagens dos tempos bíblicos eram viagens de 3 anos, 4 anos para Paulo rodar ali as igrejas. Então hoje temos essas tecnologias, essas facilidades para a gente se envolver. Então eu quero deixar esse desafio para você também fazer viagens voluntárias. E isso serve para todas as idades, tá? O ano passado nós tivemos uma missionária de 80 anos que foi para a Albânia, para uma dessas viagens de curto prazo. Aos 80 anos, ela foi servir por alguns dias na Albânia, no leste europeu. Então, tem oportunidade para todo mundo, tem formas de todos servirem. E claro, você pode também contribuir, né? A gente precisa chegar nesse alvo, e o alvo que a gente alcança, a gente não chega com nenhum milionário, nenhum grande contribuinte para a obra de Deus. Nós chegamos com muitos contribuintes de não tantos recursos, mas que na soma a gente chega muito longe, muito forte. Então, as igrejas do Brasil todo fazem esse movimento, e você pode fazer isso tanto como igreja, né? Eu acredito que essa igreja já faz, quanto individualmente, doando aqui na igreja, direcionando para missões e por aí vai. E ainda, ou por fim, eu quero te deixar um desafio que talvez seja o mais importante, e eu tenho certeza que é o mais viável para você nesse momento, que é você ser um intercessor, uma intercessora nossa. E foi isso que eu falei para os venezuelanos lá. Eu falei: olha, eu não sei quantos doadores a mais vocês vão ter, eu não sei quantos brasileiros virão aqui conhecer vocês de perto como a gente veio, mas eu garanto a vocês que eu vou me esforçar para que vocês tenham um exército de intercessores. Pessoas que vão orar pela situação política da Venezuela, que vão orar por essas plantações de igreja entre venezuelanos na Colômbia. E a Colômbia também enfrenta vários desafios, né? Desafios do narcotráfico. A gente foi orientado a não dizer que era missionário, a dizer que era turista, por conta que há uma certa perseguição à igreja por parte do narcotráfico, porque quem se converte vai sair da guerrilha para a igreja, e isso é uma questão lá para eles. Então, apesar de ser ainda um país cristão, ainda tem esse tipo de perseguição dos criminosos. Então, tudo isso deve nos levar, ao menos, ou principalmente, na verdade, à oração diante de Deus. E aqui a gente tem uma ficha, que é essa ficha onde você faz o seu cadastro para esse compromisso. O Diego vai entregar para você com uma caneta, e eu queria muito que você preenchesse
A parte de cima da ficha são dados pessoais e você pode pôr o seu compromisso. A parte de baixo é só se você for fazer a doação financeira. Mas a parte de cima vai te comprometer com a gente em oração. E aí você vai ficar na nossa base de dados, você vai receber notícias do campo, você vai receber oportunidades, talvez, de viagens missionárias, e oportunidades também de participar com oferta. Mas o interesse é que você, de fato, separe um tempo da sua agenda, do seu dia, para a oração. E dentre o mundo todo que carece de oração, eu estou deixando esse desafio com vocês. Orar pelo povo venezuelano, que está na Venezuela ou que está espalhado pelo mundo. E na nossa experiência, os da Colômbia. Então, você pode preencher e assumir esse compromisso em oração, né? Você separar o tempo, colocar na sua agenda, colocar um papelzinho na sua Bíblia, colocar um lembrete. Eu tenho alguns alarmes no meu celular que são alarmes para orar por certos motivos. Então me desperta ali, me toca o alarme do celular para eu parar e orar por certos motivos. Então são coisas que você pode fazer em oração, e eu queria terminar orando e deixando essa palavra com vocês, agradecendo a igreja, ao pastor pela oportunidade, pela confiança. E em nome de Jesus, vamos juntos nessa missão. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor nos chamou para tão grande salvação. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos use para a Tua glória. Que essa igreja seja um grande sinal do reino de Deus, um grande instrumento da expansão do Teu Evangelho. Aqui na Lapa, aqui em São Paulo, aqui no Brasil e também no mundo, Senhor. Nos leva por onde o Senhor quer. Nos conduz, Senhor, para todos os lugares desse mundo. Para que a Tua palavra chegue a todas as tribos, a todos os povos, a todas as nações, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu vou estar ainda com vocês agora no finalzinho. Vou recolher as fichas no final. E as canetas têm que percorrer o estado todo. E tem os livros aqui do Henrique da Avanço, se os irmãos quiserem adquirir. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, igreja. Minha primeira vez aqui na igreja. E foi uma alegria estar com os irmãos. Muito obrigado, pastor. Obrigado, viu, pastor? Agradecemos pela vida do pastor Reinaldo Júnior, pelo Diego também, que esteve conosco aqui nesta noite, trazendo esse testemunho, trabalhando com refugiados venezuelanos lá em Colômbia. Experiência muito edificante, muito boa. E se você quiser fazer uma viagem dessa de curto prazo, aí depois esteja me procurando, tem o WhatsApp do pastor Reinaldo, a gente pode estar encaminhando. Aí preencha essa ficha, pelo menos a parte de cima, dizendo que vai estar orando para que nós possamos entregar para ele. E nós já estamos contribuindo, né? Nós terminamos agora a campanha de missões nacionais, fizemos também a de mundiais em março, mandamos a oferta, e próximo ano também vamos dar continuidade. Sabemos para onde vai essa oferta. Agora a gente sabe, irmãos, a necessidade de que é o trabalho missionário. Não é fácil ser missionário no Brasil e no mundo. Não é só no Brasil, no mundo não é fácil. Então nós vamos orar pela vida dos dois pastores missionários que estiveram conosco aqui nesta noite e que eles possam continuar nesse trabalho. E o mínimo que a gente pode fazer, duas coisas dá para a gente fazer: orar e contribuir. Pelo menos essas duas coisas dá para a gente fazer. Graças a Deus a igreja tem feito a contribuição, mas também continue contribuindo e continue orando
pelo trabalho missionário, pela Junta de Missões Mundiais, pela Junta de Missões Nacionais, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Irmãos, tem um cafezinho e um arroz doce ali, pois quem quiser, quando sair daqui, pode ir lá tomar o seu cafezinho e comer um pouquinho de arroz doce, tá bom? Vamos orar encerrando o culto desta noite e petrando a bênção apostólica. Oremos. Pai, muito obrigado pelos louvores entoados em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo testemunho missionário que vimos aqui, Senhor. Continue abençoando os missionários que estão trabalhando no nosso Brasil e no nosso mundo também. São muitos que enfrentam grandes desafios. Abençoe a vida do pastor Reinaldo Júnior, do Diego, ó Deus, que estão nesse trabalho de viagens de tempo curto, mas que são tão impactantes, são tão importantes, tão necessários para a Tua obra missionária, Pai. Esteja capacitando os Teus servos para continuar nessa obra. E desperta esta igreja para orar pelo Teu povo que vai e prega a Tua palavra, Pai. Nos desperta para sermos aqueles cooperadores que vamos segurar as cordas daqueles que vão descer e que vão trabalhar frente a frente no trabalho missionário, que não é fácil, Pai. Capacita os Teus servos, livra-os de todo e qualquer mal e prepare o caminho deles, ó Deus, para muitas viagens que seguirão pela frente. E nos desperte a cada dia mais, Senhor, para fazermos a nossa obra missionária em casa, na vizinhança, onde trabalhamos, onde estudamos, no nosso município, nosso estado, nosso país, e se viajarmos fora do Brasil, até no mundo, possamos testemunhar do grande amor do Senhor nas nossas vidas, falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E muito obrigado pela transformação que o Senhor deu, pela salvação que o Senhor nos outorgou. Muito obrigado, meu Pai. Abençoe a vida desta igreja, que ela possa continuar sendo essa igreja missionária, como tem sido até aqui, meu Pai. Despede-nos em paz para os nossos lares, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, o Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja, com os missionários e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos, vão na paz do Senhor.